Gente, hoje eu quero trazer uma palavra e eu coloquei o tema dessa palavra: diáconos do reino. Alguém aqui sabe o que significa diáconos? Eu vou falar um pouco sobre isso antes da gente ler nosso texto base, mas diaconia, primeiro, diaconia significa serviço, trabalho realizado por uma pessoa ou grupo que beneficia outra. O Strong vai trazer diáconos como alguém que executa os pedidos de outro, especialmente de um mestre. E eu gosto dessa definição, é o servo de um rei. Servo de um rei. E muita gente aqui achando que diaconia era só um departamento, né? Que era só os irmãos que passam aí pegando oferta dos outros, que é aqueles irmãos que resolvem pepino. Diaconia, na verdade, é importante para todos nós, porque nós todos precisamos ser diáconos. Todos nós servimos. E vamos estudar um pouco sobre isso hoje, porque essa palavra diaconia, ela vai falar que nós somos pessoas que executam pedidos de outros, que têm um Senhor. Ou seja, não só nós que estamos aqui, todos somos diáconos de um Senhor. A pergunta que eu faço é: quem é o Senhor que você está servindo? Qual é o Senhor que você está servindo? Nós servimos ao Deus de Israel. Muita gente fora é diácona. Não sei nem se é assim que fala, eu acho que é diaconisa. Muita gente de fora serve os próprios prazeres. É enganado por Satanás, serve os próprios prazeres e já está condenado e não sabe ainda. É por isso que essa palavra é importante. Porque não existe ficar em cima do muro quando o assunto é reino de Deus e reino das trevas. Ou a gente serve a Deus, ou a gente não serve a Deus. Foi isso que o Antoniel falou aqui. Glória a Deus pela vida dele, que foi uma ótima introdução. Não poupou tempo. Aleluia. Então, nós precisamos entender que diaconia não são apenas para algumas pessoas de um departamento, não são apenas para pessoas que servem na igreja, mas são para todos nós que nascemos de novo. Diaconia é algo que todos nós vivemos e precisamos ser diáconos. É por isso que eu coloquei diácono do reino. E como que vive um diácono do reino? Como que um diácono do reino ele se porta? Eu quero falar a respeito de um homem piedoso na Bíblia chamado Estevão. Alguém já ouviu falar de Estevão provavelmente, se você já leu. E eu quero destacar alguns aspectos da vida desse homem e revelar através da vida dele, mostrar algumas características que mudam o nosso dia a dia. Amém? Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 6. A partir do verso 8, por gentileza. A minha versão é NVT. E eu vou ler a partir do verso 8, que fala assim: Estevão, homem cheio da graça e poder, realizava milagres e sinais entre o povo. E um dia, porém, alguns homens da chamada sinagoga dos escravos libertos começaram a discutir com ele. Eles eram judeus de Cirene, de Alexandria, da Cilícia e da província da Ásia, e nenhum deles era capaz de resistir a sabedoria e o espírito pelo qual Estevão falava. Então convenceram alguns homens a mentir a respeito dele, dizendo: ouvimos Estevão blasfemar contra Moisés e até contra Deus. E com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E Estevão foi preso e levado ao conselho dos líderes do povo. E o versículo 13 fala que as falsas testemunhas declararam: esse homem vive falando contra o santo templo e a lei de Moisés. Nós ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré destruirá o templo e mudará os costumes que Moisés nos deixou. E o versículo 15 termina dizendo: e nesse momento todos os membros do conselho olharam para Estevão e viram que seu rosto parecia o rosto de um anjo. Esse era Estevão. Estevão, ele é citado aqui nesse trecho, e um pouco antes dele a gente vê um problema na igreja primitiva. A igreja primitiva tinha vários órfãos e viúvas, e aqueles que eram convertidos de língua grega, que são os helenistas, eles estavam reclamando para os discípulos que
que os órfãos e as viúvas deles não estavam sendo atendidos. E aí eles chegaram e falaram, os 12 apóstolos falaram: precisamos levantar homens piedosos, cheios do Espírito Santo, para cuidar das mesas. O Hernandes Dias Lopes, ele vai fazer uma diferenciação aqui. Ele vai falar que são dois tipos de diáconos. Tem o diácono das mesas e o diácono da palavra. E esses 7 são conhecidos como diáconos da palavra. Isso está escrito no comentário bíblico dele. E por que são diáconos da palavra? Porque eles serviam ali os órfãos, as viúvas, ele cuidava das mesas. Só que Estevão, ele é chamado como um desses 7, e a palavra fala que ele era homem cheio de fé e do Espírito Santo. Os outros, eles falam assim, que escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau de Antioquia. Estevão era o único que a Bíblia fez questão de colocar aqui, Lucas fez questão de escrever, que era homem cheio do Espírito Santo. E para escolher esses 7, tinha que ser homens respeitados, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Esse era Estevão. Agora você pensa, eu estou falando de Estevão, um homem que servia mesas, um homem que cuidava das mesas. Eu não estou falando de um cara que ensinava. Eu não estou falando de alguém que falava para o povo e falava da palavra de Deus e falava, eu vou falar e vocês aprendem. Eu estou falando de alguém que cuidava de mesas, que cuidava de órfãos, que cuidavam de viúvas. Só que a palavra fala que vários mestres da lei falavam com Estevão e ninguém conseguia falar com ele. Ninguém conseguia discutir com ele. O homem que cuidava das mesas sabia mais que mestre da lei. O homem que cuidava das viúvas sabia mais do que homens que ficaram anos estudando para aquilo. Imagina o que aconteceria com Lagoinha Várzea Grande se a pessoa que fica lá na frente recebendo as pessoas fosse uma pessoa que ninguém conseguisse responder, discutir com ele. Imagina o que aconteceria com Lagoinha Várzea Grande se uma professora do Kids fosse uma pessoa como Estevão, que ninguém conseguia discutir com ela. O que isso aconteceria? O que aconteceria na cidade de Várzea Grande se a gente tivesse pessoas, diáconos como Estevão? Eu não estou falando de um dos 12, eu estou falando de um dos 7 que cuidava. Olha o nível desse homem. Estevão é um cara que me inspira. E esse trecho que a gente leu, um pouco antes dele ser preso, eles tiveram que mentir para conseguir prender o cara. Eles tiveram que inventar coisas, porque ele era tão piedoso, ele era tão verdadeiro, que eles tiveram que inventar uma mentira para colocar ele diante do povo. E aí, se você leu, Estevão é um dos únicos que tem um capítulo inteiro que ele faz uma defesa. É o capítulo 7. A gente vai falar dele agorinha. Mas o capítulo 7, você vê o nível de profundidade que esse homem tem. O homem que cuidava das mesas sabia muito mais que, vamos dizer assim, aquela pessoa que tem anos de crente, que ensinava, aquela pessoa que achava que sabia mais do que todos. E esse homem tem uma descrição nesse capítulo 6 que fala de Estevão. Ele fala primeiro que ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. A palavra fé aqui é a palavra pistis, significa confiança, forte confiança em algo. E esse Espírito Santo que fala é a presença divina e pessoal e poderosa. Um homem cheio da fé, ele cria em Deus, ele confiava em Deus, mas não só isso, ele era cheio da própria pessoa do Espírito Santo dentro dele. Um homem que servia mesas, era cheio do Espírito Santo. Ele era mais cheio do Espírito Santo do que os mestres da lei. Ele era mais cheio do Espírito Santo do que aqueles homens que se achavam maiores do que outros. Se Estevão tivesse aqui nessa igreja, ou ele estaria lá na frente, ou ele estaria servindo alguém ali atrás. Ele não estaria com o microfone aqui. Mas isso não muda o fato de que Estevão era homem cheio do Espírito Santo. Será que a gente é cheio do Espírito Santo dessa forma? Estava muito bom, né? Mas eu tenho que fazer essas coisas, né?
Será que nós somos encontrados nesse lugar? A verdade, meus irmãos, é que todos nós temos dentro de nós, aqueles que estão em Cristo, tem o Espírito Santo dentro de nós. E por mais que a gente ache que esse lugar é um lugar inalcançável, um lugar como Estevão, tudo isso está acessível. E não são aulas, e eu vou pregar contra o carisma aqui agora, talvez, mas não são aulas de um seminário que vai fazer você aprender o que está escrito aqui, mas é a relação com Deus que mora dentro de nós, que vai fazer isso. O carisma é apenas a ferramenta que vai te mostrar isso, vai te mostrar o caminho, porque esse é o nosso papel, é mostrar o caminho, não é ser o caminho, é mostrar, é aqui que você vai conseguir seguir a sua vida, é aqui que você vai receber vida. Então, Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e essa capacitação nós temos isso acessível a partir do momento que a gente diz sim para Jesus e o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Então, Estevão, ele confiava em Deus e ele era cheio da presença, mas ele também era um homem cheio da graça. E a graça que fala aqui significa comportamento gracioso ou comportamento misericordioso de uma pessoa mais poderosa em relação a outra. Ele era cheio desse Deus, muito mais poderoso do que eu, do que você, do que ele. Ele era cheio desse Deus, que era muito mais poderoso do que ele, mas esse Deus decidiu se fazer em forma de homem, só para que nós tivéssemos acesso a um Deus dentro de nós. Olha o tamanho do sacrifício que Deus fez por nós. A gente estava estudando hoje cedo sobre 2 Coríntios 3, e a gente falava um pouco sobre essa questão de que em 2 Coríntios 3 ele vai falar da relação da antiga aliança e da nova aliança, e ele vai falar ali de Moisés, e mostra que Moisés, quando ele encontrava com Deus face a face, lá no Monte Sinai, isso está lá em Êxodo capítulo 24 mais ou menos, e ele vai falar que Moisés tinha um encontro com Deus e ele ficou 40 dias lá com Deus, e quando ele desce do monte, ele não sabia, o rosto dele resplandecia, e as pessoas tinham medo de Moisés, e aí Moisés tapava com um véu, para que eles não tivessem medo, e a palavra fala que Moisés, quando ia falar com o povo, ele botava o véu, mas quando ia falar com Deus, ele tirava o véu. Hoje, a gente não tem mais véu. Hoje, a gente canta, eu até citei isso, vou até citar que deu certo, né? A gente canta, o véu que separava, já não separa mais. E por mais que o contexto seria outro, mas cabe aqui, o véu que separava já não separa mais, é a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Hoje nós não colocamos véu para que as pessoas não vejam a glória de Deus em nós. Hoje o véu já foi tirado. Hoje nós resplandecemos a glória de Deus, esse Espírito que habita dentro de nós. Isso não é mérito nosso, eu não estou aqui pregando meritocracia. Eu estou falando que o Espírito Santo que habita em nós, ele resplandece a partir de nós. Agora, se Moisés, que tinha contato com Deus em cima de um monte por 40 dias, fez com que o rosto dele resplandecesse de uma forma que o povo teve medo, o que faria um Deus que habita dentro de nós? Qual seria o tamanho da glória que resplandece daqueles que têm o Espírito Santo habitando dentro? Uma glória que vem de dentro e não é mostrada só fora. A palavra fala que aquele brilho que Moisés tinha, ele passava, porque a presença no Antigo Testamento ela vinha sobre por um tempo determinado. Só que a gente está na graça, nós estamos na nova aliança, agora o Espírito Santo habita em nós. Essa graça é disponível, a gente pode resplandecer isso, porque o Espírito Santo habita em nós e ele nos capacita para isso. Esse era Estevão, ele tinha essa graça e ele tinha essa convicção de que a pessoa muito mais poderosa, que é Deus, o Espírito Santo, estava dentro dele, e ele resplandecia quando ele falava. Então, quando ele falava com mestres da lei, ele tinha noção de que não era ele que estava falando. Ele tinha noção de que as coisas aconteciam não porque ele sabia. Ele tinha noção de que era o Deus que habitava dentro dele, resplandecendo sua glória. Amém? E Estevão também era um homem cheio de poder.
A palavra fala que ele realizava milagres e sinais entre o povo. E olha que loucura, Lucas escreve Atos. O mesmo Lucas que escreve o Evangelho, escreve Atos. Até aqui, até esse momento, prodígios e sinais só foram creditados a Jesus e aos 12. Só que a partir daqui, um homem que servia mesas começa a ser o canal que vai fazer sinais e prodígios. Por quê? Porque sinais e prodígios, eles acompanham aqueles que resplandecem a glória de Deus. Eles são a confirmação de que Deus está com aquela pessoa. Eles não são porque a gente merece ser salvo, ou porque a gente orou muito para que Deus abençoe a nossa vida e pague aquilo que a gente precisa. Não. É porque Deus precisa ser visto. Deus precisa resplandecer. E muitas pessoas, vamos combinar que tem muitas pessoas que se não tiver um milagre na frente dela, ela não vai acreditar. Se tem pessoas que, se acontece um milagre na frente dela, é perigoso ela ainda falar assim, eu não estou acreditando. Milagres e sinais acompanham aqueles que estão cheios da glória do poder de Deus. E esse era Estevão. Ele pregava aos ouvidos com o que ele falava, e ele pregava aos olhos com os sinais de maravilha que Deus realizava através dele. E essa é a igreja que nós temos que ser. Diáconos cheios do Espírito Santo, cheio da glória de Deus, cheio do poder de Deus, mas não aqueles que ficam tentando falar, não, eu tenho o poder de curar. Não, é com o entendimento de que é o Espírito Santo em nós que faz todas essas coisas. Porque quando a gente tem esse entendimento, aí as coisas acontecem. Aí a gente entra nesse lugar de diáconos do reino que eu quero chegar. Então, a gente falou aqui das características de Estevão, que era um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, cheio da graça, cheio do poder. E qual é o impacto disso na nossa vida? O que isso causa na nossa vida? O que isso muda na nossa vida? E é louco pensar, porque o primeiro ponto desse daqui é que isso vai trazer perseguição para muitos de nós. Isso vai trazer pessoas que não concordam com o que a gente está vivendo. O verso 9 vai falar que alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, aí ele vai citar os sirineus, ele vai citar os alexandrinos da Sicília e da província da Ásia, se levantaram contra Estevão e discutiam com ele. 2 Coríntios capítulo 15 vai falar que nós somos o aroma de Cristo, que se eleva até Deus, e esse aroma ele é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e aqueles que estão perecendo. O brilho que resplandecia de Estevão, ele mostrava a perversidade daqueles homens. O brilho que resplandecia da glória de Deus em Estevão denunciava aquele povo, e aquilo incomoda, e isso incomoda hoje. E talvez, pode ter aconteceu comigo, aconteceu com todo mundo, eu acredito, que quando se converteu, talvez algumas pessoas começaram a virar cara, talvez algumas pessoas começaram a questionar. Peraí, você agora é crente então, peraí cara, até esses dias você estava lá no bar com a gente, peraí cara, você vai ler a Bíblia agora, você vai usar terno também? Esse tipo de coisa que a glória de Deus ela faz com que as pessoas que estão condenadas, elas se incomodem com o brilho que exala de nós. Eu estou falando metaforicamente, mas é algo que a gente não explica, mas acontece. Talvez eu particularmente, eu acho que não precisava ser assim, dessa forma, né? Eu falava, os caras já estão perecendo, véio, deixa eles aí. Isso sou eu, né? Os caras estão perecendo, deixa os caras. Eles ainda têm que ficar incomodados comigo. Eu tô aqui, cara, eu já entreguei minha vida para Cristo. Os caras não querem, deixa eles lá. Mas como que eles vão enxergar a glória de Deus se não tiver homens cheios do Espírito Santo? Homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Como que Várzea Grande vai ser tomada do Espírito Santo se não tiver uma igreja cheia do Espírito Santo?
Como que Mato Grosso vai ser tomado do Espírito Santo se não tiverem igrejas cheias do Espírito Santo, com pessoas cheias do Espírito Santo? Como que vai ser denunciado o erro dessas pessoas se a glória de Deus não resplandecer em nós? Precisamos ser esses diáconos que resplandecem a glória de Deus, que exalam o aroma de Cristo. E por mais que pessoas se incomodem, tem aquelas pessoas que são confirmadas, aquelas pessoas que quando vem a glória de Deus e elas sentem o aroma suave da glória de Deus, e eles confiam, aquilo confirma que eles estão sendo salvos, e infelizmente isso acontece. Alguns perecem, mas os outros estão sendo salvos, porque a nossa diaconia ela vai incomodar os perversos e ela vai exalar vida aos santos. Então o primeiro impacto é a perseguição, porque os perversos vão vir atrás, porque a luz incomoda as trevas. E o segundo impacto é a proteção de Deus, porque ao mesmo tempo que aqueles homens tentavam falar com Estevão, tentavam discutir com Estevão, a palavra fala que não podiam resistir à sabedoria e ao espírito ao qual ele falava. Eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito. Aqueles homens tentavam discutir com ele, mas era o Espírito Santo falando. Era o Espírito Santo empoderando aquele homem. Era o Espírito Santo empoderando aquele homem e falando palavras de sabedoria para eles. Eles não tinham como discutir com aquele homem, porque ao mesmo tempo que tem perseguição, Deus não vai deixar a gente na mão. Ele vai nos proteger. Então a melhor coisa, muitas vezes, é no meio de uma discussão a gente se calar e deixar o Espírito falar. E eu faço essa oração algumas vezes. Eu falo: Senhor, não me deixa atrapalhar as coisas aqui, porque a última vez que eu falei deu ruim. A última vez que eu falei não deu muito certo. Então fala logo direto, que eu estou querendo evitar dor de cabeça para mim. E parece que é muito fácil falar essas coisas. Parece que é muito fácil você viver num lugar assim. A verdade é que é acessível, mas exige de nós algo. Foi aquilo que o Antônio falou, exige um posicionamento da gente. Um posicionamento de estar como Estevão, como ser esse diácono do reino. E olha só, Estevão, ele é preso, e aí ele tem a chance de falar, e antes dele falar, a Bíblia fala que as pessoas olham para ele, e ele tinha o rosto como que de anjo, e eles estavam com os olhos fitos nele. E aí Estevão começa o seu discurso, ele começa a falar que Deus apareceu para Abraão, nosso pai. Ele começa lá em Abraão, e ele vai falando, Deus apareceu a Abraão, e ele lhe deu a aliança que gerou Isaac, que depois gerou Jacó, e gerou os 12 patriarcas. E aí depois ele fala que os patriarcas, eles se invejam de José, e aí vendem José para o Egito, e José vai para o Egito, e ele vira governador, e aí ele alimenta toda uma geração, porque havia fome naquela época, e Jacó vem para o Egito. Tudo isso está no capítulo 7, eu estou tentando resumir, ok? E aí sobe um faraó que não conhecia José, e aí o faraó sobe e ele começa a oprimir o povo, e o povo é escravizado, e a palavra fala que isso ia acontecer com uma palavra que Deus tinha dado, e aquele povo é escravizado. E aí quando aquele povo clama, surge Moisés, libertador, aquele que era assassino e virou libertador, aquele homem que era o filho da filha de Faraó, o filho adotivo da filha de Faraó, se torna o libertador dos hebreus. E ali a gente conhece a história, tem as 10 pragas, as 9 primeiras não tocam os hebreus, mas a última toca todos, porque a última é a morte do primogênito. Porque para a gente ter vida, não era nem disso que eu estava falando, não era nem disso, porque para vir vida, o primeiro filho tem que morrer. Para a gente ter vida, o filho mais velho tem que morrer. Isso é uma referência para Adão, porque para a gente ter vida, a nossa primeira vida antiga tem que morrer. A Bíblia fala que Jesus é o segundo Adão, é como se Jesus fosse o filho mais novo, e aí o filho mais velho precisa morrer, e esse filho é Adão que morre. É quando a gente entrega o nosso pecado, é quando a gente muda a nossa vida, e a gente fala: Senhor, o Senhor tem o controle da minha vida, faz do jeito que o Senhor quiser. E nessa hora, o filho mais velho morre, e quem nasce é o filho mais novo, o segundo Adão, chamado Jesus.
É assim que acontece a nossa conversão, e isso não estava no esboço. Eu vou tentar voltar porque eu não tenho muito tempo. E aí Estevão continua falando de Moisés, e ele fala que depois de 40 dias no deserto se tornam 40 anos. E ali aquele povo, aquela geração, é uma geração que se corrompe. Elas veem milagre, elas veem o mar se abrir, e a geração morre no deserto. Só que ali, antes deles serem libertos, Deus tinha falado algo para Moisés. Numa sarça ele tinha aparecido e tinha reafirmado: eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Estava lembrando Moisés de uma aliança. E por mais que aquele povo mentiu, aquele povo não deixou o Egito sair do coração deles, eles tinham uma aliança. Deus tinha uma aliança com aquele povo. E aí Moisés, ele é usado ali para libertar o povo, e a incredulidade faz aquele povo ficar ali. Mas mesmo no meio de toda essa incredulidade do povo, no deserto, Deus faz um tabernáculo no meio do deserto, que é um lugar onde ele conseguia ter aquilo que ele sempre quis ter com o homem: relacionamento. Por um momento, Deus e o homem conseguiam ter um relacionamento. E ali continua, e aí a palavra fala que foi assim até os dias de Davi. E aí Davi pede para fazer uma casa para Deus. Só que Davi não faz. Quem faz é o filho de Davi. O filho de Davi faz uma casa para Deus. Quando eu estava lendo disso, eu lembrei daquele homem à beira do caminho que falava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E às vezes a gente fala assim: o filho de Davi era Salomão. Não, o filho de Davi, a gente sabe que o Antigo Testamento ele fala de realidades espirituais do Novo. A gente sabe que o filho de Davi que está sendo falado aqui não é Salomão. O filho de Davi que fez uma casa para Deus não foi Salomão, foi Jesus Cristo, que morreu numa cruz e possibilitou que nós fôssemos casa de Deus, e possibilitou que o Espírito fizesse morada em nós. E tudo isso é Estevão falando. E aí a palavra fala no final do discurso de Estevão, a partir do verso 48 do capítulo 7, e veja que tudo isso que eu falei foram 47 versículos. E ele fala assim: entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não é fato que minha mão fez todas as coisas? Homens teimosos, incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o que seus pais fizeram. Olha o discurso de Estevão diante de um povo que queria matar ele. Vamos ser sinceros, quando a gente está diante de alguém que quer nos matar, eu espero que você não tenha passado por isso. Eu nunca passei. Mas eu imagino que se tem pessoas querendo me matar, o mínimo que eu quero fazer é me defender. O mínimo que eu quero fazer, não, cara, não é assim. Vamos entender o que está acontecendo, né? Aí Estevão fala: homens teimosos, incircuncisos de coração e ouvidos. Para homens que têm o poder de matar ele. E aí Estevão fala: vocês sempre resistem ao Espírito Santo, vocês sempre fazem o mesmo que fizeram seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo. Vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não aguardaram. Ao ouvirem isso, o coração deles ficou cheio de raiva e rangiam os dentes. O homem que cuidava das mesas, ninguém conseguia discutir com eles. Eles tiveram que mentir. E aí ele foi preso. E ele está diante de um tribunal que pode matar ele. E aí quando dão a palavra para ele, ele conta toda a história de Deus. Não faz sentido. E no final ele ainda faz uma acusação: você matou todo mundo, vocês mataram todos que falaram de Deus. Sabe o que é isso? Isso é o coração de alguém que entende que o plano de Deus é muito maior do que a vida dele. Que o plano de Deus é muito maior do que ele ficar ali se defendendo de falsas acusações. É alguém que entende que eu não preciso me defender. Deus não precisa ser defendido, porque essas pessoas não estão atacando a mim, elas estão atacando a Deus, porque a mensagem que eu falo, ela vem de Deus, ela vem do Espírito Santo.
E quando essas pessoas elas me atacam, elas não estão atacando a mim, elas estão atacando a Deus. Deus não precisa de defesa. Eu só preciso apresentar quem Ele é. E o que acontecer comigo, que seja feita a vontade de Deus. Olha o coração desse homem. E a palavra fala que no final, que eles ouviram isso e ficaram cheios de raiva e rangeram os dentes. E o verso 55 fala: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Ele fez um discurso. Ele, além de não se defender, ele acusou, porque aqueles homens estavam acusando a Deus e não ele. E quando isso acontece, a gente vê a glória de Deus se manifestar. Quando isso acontece, a gente vê eu imagino essa cena. Eu imagino que quando ele olha para cima e vê Jesus em pé ao lado do trono, é como se ele pensasse, eu fico imaginando assim: Jesus levantou para aplaudir esse homem. Jesus precisou se levantar para esse homem, para falar: eu estou com você, eu estou junto com você, você não está sozinho. Você vai morrer. Você vai morrer na frente desses homens. Mas isso não é o fim. Esse não é o fim. E essa convicção é tão forte que Estevão morre. Mas Hebreus capítulo 11 vai falar da história desse homem. Vai chamar esse homem de um dos heróis da fé. O homem que tem um capítulo inteiro no livro de Atos, que fala da igreja primitiva. O homem que foi o primeiro a manifestar sinais, maravilhas e prodígios que não eram dos discípulos e nem Jesus Cristo. Esse homem que cuidava das mesas. Esse homem que foi perseguido, mas teve a proteção de Deus. E agora eu vou terminar falando do terceiro impacto que esse tipo de vida traz para nós, que é a morte. A morte da carne, a morte do eu, a morte do pecado, mas uma nova vida em Cristo. Nós precisamos ser diáconos do reino, precisamos servir a um rei que é muito mais forte e poderoso do que nós. E precisamos entender que as coisas que acontecem, todas as coisas que acontecem por nosso intermédio, é apenas a graça de Deus fazendo com que as coisas se movimentem do jeito que Ele quer, fazendo com que o Espírito Santo haja da forma que Ele quer. Não era porque Estevão tinha retórica ou Estevão tinha conhecimento, mas era porque a glória de Deus estava nele. Que nós sejamos esses diáconos, que nós sejamos esses diáconos do reino, que vivem cheios da glória de Deus e com o entendimento da presença e com o entendimento de que é o Espírito Santo quem age na nossa vida e quem age na vida das pessoas, que é o Espírito Santo quem nos sustenta, que é o Espírito Santo quem nos trouxe vida, que hoje nós só podemos nos chamar santos ou vivos porque o Espírito Santo em nós nos vivificou, porque um dia, há 2000 anos atrás, Deus decidiu que nós éramos importantes ao ponto dele se fazer homem, e ele se esvaziou da sua divindade, não porque ele deixou de ser Deus, mas porque ele quis se esvaziar da sua divindade para viver em forma de homem, e ele não morreu, ele se entregou por nós, o que é diferente, e hoje nós podemos viver essa glória de Deus em nós. Amém? Que a gente seja encontrado como esses diáconos, que a gente possa ser encontrado como os diáconos do reino, que servem a Deus, mas entendem que é o Espírito Santo em nós que faz as coisas acontecerem, que são cheios do Espírito Santo de tal forma que a glória resplandece, e que em nome de Jesus essa glória venha tocar não só a cidade de Várzea Grande, mas toda a capital, Cuiabá, todo Mato Grosso, e que em nome de Jesus a gente se levante como Estevão. A gente não tenha medo do que vai acontecer, mas porque a gente saiba e tenha convicção que a graça de Deus em nós, ela resplandece e ela faz com que as coisas aconteçam, sejam más ou boas, mas que a gente saiba que é o Espírito Santo em nós que vai fazer tudo acontecer. Você pode levantar do seu lugar? Eu vou finalizar aqui. Quando eu estava terminando,
Não era nem essa palavra que eu ia dar. Mas quando eu comecei a escrever, Deus me fez lembrar de Estevão e de como a glória de Estevão era a glória de Deus que resplandecia dele, e de que nós não temos glória nenhuma. Deus nos deu dons, Deus nos deu várias coisas, mas no fim das contas nós não temos glória nenhuma. Toda a glória que resplandece de nós, da igreja do Senhor, é a glória de Deus. E é essa glória que transforma, e é essa glória que traz vida, e é essa glória que está disponível para vocês aqui hoje. Amém? Você pode fechar seus olhos, botar a mão no seu coração.